E agora? Se organizar direitinho, todo mundo cresce. Com Anderson e Daniel. Boa tarde, galera, tudo bem? São Paulo, 16 de maio. Estamos aqui em mais um programa Se Organizar Direitinho, todo mundo cresce. Bom, lembrando sempre das nossas redes sociais, lembre-se de que acessar o nosso site, que é o www.radiogeek.com.br. No Insta, no Face e no Twitter a gente tem o @geekbr, e também você pode entrar em contato ao vivo pela hashtag GeekAoVivo. Mais um canal de comunicação, que é o nosso WhatsApp 973136617, repetindo 011 973136617. Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado especial, que é o André Antunes, e o Daniel vai fazer um briefing pra gente do nosso convidado de hoje. Bom, eu acho que eu prefiro deixar o André falar das formações dele, mas queria falar para vocês do assunto de hoje, né? Que seriam os segredos dos estudantes de sucesso. Bom, uma prévia é de que o André é professor doutor do ITA, então tem coisa boa vindo por aí, não é qualquer pessoa aqui não. É isso aí. Mas André, fala aqui pra gente sobre um pouco das suas formações. Um pouco, não é tudo não, pelo amor de Deus. Boa tarde, ouvintes da Rádio Geek, eu sou o André Antunes, eu sou professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Eu ministro aula de materiais aeroespaciais. Eu sou uma pessoa que estudei muito na minha vida. Eu digo que eu sou estudante há 27 anos. E eu estou com um projeto de ajudar os jovens. Eu ministro palestras motivacionais para jovens trilharem esse caminho dos estudos. Bacana, muito bom. Bom, o objetivo do nosso programa hoje é fazer um bate-papo com o André para entender um pouco desses segredos, porque tem muita coisa realmente, a gente conversou aqui um pouco antes, é fantástico esse projeto que ele tem, esse trabalho que ele faz, e a ideia é que a gente possa explorar então todas essas questões, mas a gente vai focar em alguns focos mais importantes, e o Andrezão vai passar pra gente então. André, por exemplo, quando você iniciou esse projeto, qual foi o seu objetivo principal? O meu objetivo foi formado quando eu analisei a minha história, né? Então, o principal da minha história foi toda essa evolução que eu fiz na minha vida pessoal, profissional, que foi através dos estudos. E eu sofri muito, tropecei muito no meio do caminho. E eu vejo uma carência muito grande de pessoas interessadas em estudar, em ajudar os jovens a estudarem melhor. Eu vejo que tem muitas pessoas que se preocupam com planos de estudos, como ter uma memória melhor, mas não tem muitas pessoas ajudando no parte psicológica, né, que influencia muito no desempenho dos estudantes. Entendi. O psicológico realmente atrapalha bastante, né? Quando a gente trabalha sob pressão, não só o estudo, mas também às vezes na questão do âmbito do trabalho, o ambiente é muito caótico para se estudar, e você procura também, por exemplo, orientar os alunos em um local específico e manter de repente esse local, ou não, pode ser variado, como que é? O local do estudo, bom, tudo começa quando o estudante decide se empenhar para ter um bom resultado, né? Então ele tem que ter proatividade para mudar todo o ambiente dele para que seja adequado para o seu desenvolvimento, né? Uhum. Eu, particularmente, eu terminei o ensino médio e não passei no vestibular direto, né? E hoje eu sou professor no ITA. E eu fiquei 1 ano indo para a biblioteca para estudar, porque era um ambiente, para mim, o mais adequado. Sim, então para cada pessoa tem um ambiente que para ela é mais adequado, né? Isso, e o ideal é o aluno ele ter essa proatividade de encontrar o lugar que ele gostaria de estudar. Uhum. Esse é o principal. E por que, por exemplo, estudantes de sucesso? Tá. Como você chegou nesse conceito de estudantes de sucesso? Então, estudante de sucesso para mim é um estudante que ele tem a capacidade de estudar pra vida dele, pela vida inteira, né? Por exemplo, eu estudo há 27 anos. Hoje, atualmente, nesse ano, eu tô fazendo 4 pós-graduações ao mesmo tempo. E quanto mais eu estudo, mais o meu salário aumenta e mais minha vida toda se transforma. Então, o estudante de sucesso é esse cara aí que gosta muito de estudar, faz isso com uma suavidade, não é algo muito pesado, entediante, né? Que goste de estudar. Esse é o estudante de sucesso. O André, quando a gente fala, por exemplo, de mindset, se você parar pra pensar que as pessoas falam assim, eu preciso estudar, e já fala isso com
sentimento de sofrer, né? Vou ter que ficar parado horas ali lendo um livro ou fazendo um exercício, etc. Como que você trata essa situação com os seus alunos? Como que você consegue trabalhar esse mindset com eles? Tem gente que sofre mesmo, né? Quando fala que vai estudar. Isso, tem gente que sofre estudando e depois vai trabalhar e vai sofrer do mesmo jeito. Verdade. Porque estudo, a palavra estudo deriva do latim de studium, que significa trabalho, profissão, é a mesma coisa. E a origem do trabalho tem a ver com tortura, né? Trabalho vem de tripalho, que é tortura. Então não tem diferença entre você estudar e você trabalhar. Então às vezes a pessoa que não gosta muito de estudar resolve trabalhar e vai ter o mesmo problema. Sim. Né? Então o mindset de estudar, eu falar a verdade, trabalhar não é bom. Estudar também não. Você tem que ter as motivações certas para você transformar o seu trabalho numa profissão e no seu legado, né? Estudar o que você gosta. Para você estudar, é muito difícil estudar e querer estudar. Eu concordo com isso. Muitas pessoas começam a estudar por motivos negativos. Eu tenho que estudar porque eu tenho que ir bem na prova. Se eu não estudar, meu pai não vai gostar. Eu tenho que estudar, senão eu não vou ter dinheiro. A gente tem que começar a trocar a motivação de estudar por coisas que você quer, realmente, coisas boas e positivas. Então eu costumo dizer para meus alunos que são 7 níveis de objetivos que vão motivar você a estudar melhor. A pessoa tem que ter bem claro na cabeça o que ela quer conseguir com o estudo. A neurociência explica que a recompensa por você estudar, recompensa para o cérebro, para gerar dopamina para o cérebro, é uma recompensa antecipada. Então você tem que deixar bem claro para o seu cérebro hoje por que ele está estudando. Então o primeiro objetivo é o objetivo de materiais, né? Vocês sabem o que é objetivo materiais? Casa, carro. Conseguir conquistar coisas materiais. Isso, é isso? Isso. O que você acha disso, Anderson? Eu acho que é um motivador, principalmente dependendo da faixa etária do estudante, né? Porque, por exemplo, outro dia eu estava discutindo com um amigo meu. Mas a pessoa tem o objetivo de ter um carro, ou enfim, ter uma moto, né? Um jovem, né? Antigamente era muito assim, né? Eu queria muito ter um carro, uma moto. Era o meu primeiro objetivo, arrumar um trabalho e conseguir ter esse bem. E hoje eu vejo jovem que não tá muito ligando pra questão do carro, porque a gente vive um outro momento. Então, de repente, ele quer ter um iPhone 10, né? Um iPhone X. É uma outra pegada. Mas, enfim, continua falando sobre essa questão da motivação, porque assim, você tem essa motivação que é para questões de bens materiais, mas também você tem outras motivações que você dá para explorar também. Exatamente, Anderson. O segundo objetivo, o segundo nível, são objetivos emocionais. Né? Então, por que você estuda com relação às emoções? Será que é para sua família ter orgulho de você? Poderia ter a ver com status também, amigos? Por exemplo? Eu acho status que social. Mais sentimentos. O status eu colocaria no objetivos de autoestima. Entendi. Né? Que é o terceiro nível. Não, os emocionais eu estudo porque meus pais vão me admirar, vou ser admirado da minha família, vou ser admirado pelos meus amigos. Buscar um reconhecimento, assim. Isso, né? Exatamente. Você tem um sentimento. Eu falo que será que o seu marido, o marido que você projeta, ou a esposa que você projeta, será que ela vai querer uma pessoa mais culta, mais estudada? Então isso também é um objetivo emocional, né? Será que essa mulher, esse homem que você idealiza para ser seu parceiro, ela vai gostar de uma pessoa que estuda pouco ou muito? Né? Isso entra aí para mim nos objetivos emocionais. Entendi. E tem outros objetivos dentro? Sim, são 7. E quanto maior o nível do objetivo, mais energia você consegue extrair para você ter vontade de estudar. Seria legal se você desse uma aula então sobre isso daí agora, já, pra gente, pros ouvintes poderem legal, já. Então vamos continuar. Eles vão saírem daqui tudo fazendo estudos de sucesso. Ótimo, vamos focar aqui. Estudantes de sucesso. Então, antes de eu continuar, eu queria dizer que o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o que a gente tá imaginando e o que está acontecendo. O que é a realidade, certo, Daniel? Isso é muito doido mesmo, mas é assim mesmo. É muito doido, é desse jeito. Então, a ideia de você formatar esses objetivos é, antes de você começar a estudar, você olhar para essa sua lista de objetivos, que você pode fazer ela em forma de fotos, né, e palavras também, ou um áudio que você escute, e você fechar os olhos e imaginar isso tudo acontecendo na sua vida já, sem se preocupar com o caminho, mas ver você na sua casa, entrando na garagem com o seu carro, tomando banho na piscina, sonhar acordado, que isso gera dopamina no cérebro, você fica com um ânimo muito bom para começar a estudar.
Legal. Então, continuando, Anderson, o próximo objetivo é o objetivo de autoestima, né? Eu costumo linkar aqui no objetivo de autoestima o Usain Bolt, né? Ele corre pra caramba, ele chega lá em primeiro e fala, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Eu sou o cara. Eu sou o pi pra... Eu sou o cara. Eu sou o cara. Então, eu vejo que muitos alunos, né? O Cristiano Ronaldo é assim. Cristiano Ronaldo, isso. Muito Objetivo forte. de estima. Isso é bom, até um certo nível é muito saudável. Você querer estudar para passar num bom vestibular, para estar entre os melhores e ter reconhecimento por isso. Isso é o status aí que o Anderson falou. O próximo objetivo é um objetivo de transformação. O grande erro dos estudantes é ficar estudando só coisa técnica que vai cair no vestibular, né? E eu chamo eles para estudar um pouquinho sobre autodesenvolvimento, procurar se transformar pelo estudo, aprender a ter mais foco, aprender a controlar as emoções, reconhecer e controlar as emoções, aprender a como ter uma rotina mais saudável de estudo. Entendi. Esse tipo de estudo, ele é bem interessante porque ajuda a gente a fazer muitas coisas, né? Imagina se as pessoas conseguissem introduzir isso, por exemplo, na educação infantil, e você já trabalhar isso até a faculdade, por exemplo. Quem nós seríamos se a gente tivesse isso desde criança, Eu né? acho que o potencial humano, ele, desde criança, teria que ser muito mais explorado com essas técnicas, né? E a gente deveria evoluir com essa parte da educação também. Isso o Daniel falou, deveria ser feito e seria fantástico, né? Seria muito legal, né? Seria fantástico. Tem muita coisa que eu acredito que no futuro aí teremos bastante disciplinas aí na parte emocional, desenvolvimento pessoal dos alunos, né? Mais recentemente foi colocado na grade para 2020 e 2021 empreendedorismo. Tem um outro lá que não me recordo agora. Agora a gente, né, nós da classe de psicólogos conseguimos, que virou lei, ter presente um psicólogo, por exemplo, dentro da escola. Então já é uma vitória já, porque a gente olha por essas pessoas também, né? Tem um cuidado diferenciado, né? Isso. Daniel, eu tô fazendo a minha parte. No ITA, eu submeti uma disciplina que chama Coach na liderança de equipes de inovação, já para humanizar mais os engenheiros que a gente forma. Eu acho que essa disciplina ela vai ser bem recebida no ITA. E foi você que planejou? Isso, eu planejei toda? De acordo com os meus conhecimentos, tudo que eu aprendi de coach. Isso. Mas já foi aprovado ainda não? Tá pra ser. Tá pra ser mas aprovado. É uma coisa que não tem como barrar. Já vai, o pessoal acho que vai aderir bastante bem, forte, né? isso. Eu já conversei com o pessoal lá de gestão, eles adoraram. A gente tem um minor em inovação e vai cair bem essa disciplina lá. E isso legal. É muito legal, liderança, porque com inovação, com coaching. A inovação, na verdade, às vezes as pessoas ficam com a ideia de que inovação é a parte tecnológica, mas não necessariamente. Inovar nas relações também é tão importante quanto, né? Porque o ser humano ele é muito complexo, né? Sim. E a gente foi formatado na nossa infância, por exemplo, a ter estudos dessa parte mecânica, né? Entender das matérias, etc. Mas e o autoconhecimento, e a parte emocional, que é aquilo que é o alimento, que é a matriz, né, do ser humano para poder se motivar para fazer as coisas e tudo mais. E na inovação, a pessoa tem que criar um ambiente em que as pessoas possam errar. Então é um ambiente de muita vulnerabilidade. Então o coach, eu acredito que vai ajudar muito nisso. Bom, continuando, depois de transformação, o quinto nível, né, é o objetivo de autorrealização. Cada pessoa tem aí o seu objetivo de autorrealização. Para alguns pode ser trabalhar numa empresa muito boa em que você consiga alinhar os seus valores com os valores da empresa, né? Para os jovens, de repente, seria poder jogar videogame no intervalo na empresa, né? De repente seria arrumar um trabalho que você trabalhasse só no período da tarde, tivesse a manhã livre para você continuar estudando, se desenvolvendo, fazendo atividades físicas. Então esses são os objetivos de autorrealização. Isso que você falou a respeito da alinhar, né, os objetivos da empresa com os seus, ele é muito importante, porque eu converso assim muito com as pessoas que vou fazer uma entrevista de emprego, e aí faz aquela entrevista e tal, e poxa, não passei, e as pessoas ficam muito decepcionadas
decepcionadas. Só que talvez aquilo tenha sido algo muito bom que aconteceu, porque a visão que você tem de mundo, ela tem que estar sempre muito alinhada com o que a empresa tem de visão do mundo também. Qual que é o objetivo seu? Qual que é o objetivo da empresa? Se for totalmente contraditório, não faz sentido você querer entrar naquela empresa só simplesmente pelo dinheiro, porque isso não motiva as pessoas, né? É verdade, Daniel. Aí se você entrar numa empresa que não tem fere seus valores, e você cai lá pro primeiro nível de motivação, né? Que é o superficial. Sim, né? só Então você vai ganhar material. seu dinheiro, depois que você já tem um carro, uma casa, uma vida estabilizada, você não liga mais para dinheiro. As pessoas ficam infelizes no trabalho. Sim. Né? E é a mesma coisa de ser infeliz nos estudos. Sim, legal. É porque, assim, quando você falou dessa questão dessa primeiro nível, né, de motivação, que é superficial, você é formatado a conseguir um status social, a conseguir as coisas materiais, e quando você consegue chegar lá, e aí você vê que de repente não está amarrado com aquilo que é a tua essência. E aí gera um sofrimento. É o que você vê hoje, que as pessoas falam assim, eu larguei tudo e fui empreender. Né? Então, tem sido uma dinâmica mais constante nos últimos tempos, mas quando você fala das questões que motivam o ser humano, se ele conseguir administrar isso no início da sua vida profissional ou estudantil, né, nessa fase de decisões da vida, o nível de alavancagem é fantástico. Exatamente. A gente tem que aprender a trabalhar na escola, porque o estudo é nosso primeiro trabalho. Né? E é bem disso que você está falando. As pessoas ficam insatisfeitas no trabalho depois que descobrem aí que os valores da empresa não estão alinhados com o dela, né? E também quando não tem... Todo mundo quer crescer. Quando a empresa bloqueia a sua capacidade de crescimento, a pessoa ela não fica mais satisfeita, né? Porque aí no 6º nível é o objetivo de fazer a diferença. Né? Eu cito, por exemplo, o Albert Einstein, né? Que ele fez a diferença aí criando a teoria da relatividade e um pouco aí da mecânica quântica, né? Steve Jobs, que desenvolveu os smartphones, a Apple, né? São pessoas que fizeram a diferença no mundo, né? Todo mundo tem esse desejo. E porque aí eu pergunto para os meus alunos, né? Você estuda para quê com relação ao objetivo de fazer a diferença? Você estuda para fazer diferença para o mundo? Que diferença é essa? Na época que eu estudava pro vestibular, eu fui fazer física, sou bacharel em física. E eu lia várias teorias de mecânica quântica, de astronomia, e eu sonhava em desenvolver alguma teoria muito doida aí que ajudasse a humanidade. Esse era um propósito que eu tinha de fazer a diferença. Né? Hoje já é outro. Né? Meu propósito hoje é motivar os jovens a terem sucesso na vida pelos estudos. Uma coisa super importante, nos processos de coaching que eu tenho vivenciado e nas discussões que eu tenho feito com as pessoas, em alguns casos a pessoa tem um propósito de vida e quando ele atinge aquele propósito, ele acaba descobrindo que ele pode ter outros propósitos, que ele pode expandir isso. E hoje com o mercado digital, onde você tem uma expansão gigantesca, que você pode atender, sei lá, o mundo inteiro, esse propósito fica muito mais com impacto não só emocional, mas também espiritual, né? O universo, né, começa a interagir com você. É fantástico isso. Exatamente. E o objetivo de fazer a diferença tem a ver aí com um propósito de vida. E isso aqui, esses 7 níveis aqui do processo é o que eu faço em uma sessão de coaching. Ajudar o estudante a descobrir isso e ter essa clareza dentro dele. A pessoa tem que ter clareza do que ele quer. Numa sessão ou durante um processo todo? Numa sessão. Essa aqui é a primeira sessão. Faço perguntas que ele vai refletir e escrever esses objetivos aqui. Só por curiosidade, quanto tempo você demora pra fazer essa sessão aí? 1h30. 6 horas. Caramba! Você fala assim, ele passa umas 4, 5 horas tranquilamente com um único cliente, então. Depende do cliente, né? Tem cliente que é mais assertivo e tem cliente que pensa mais. É verdade. Assim, qual a sua maior dificuldade quando você começa uma sessão e você coloca esses pontos? O que você sente, assim, que de cara é uma dificuldade? No primeiro, segundo, terceiro nível, né? O primeiro nível, materiais, isso é bem claro para eles. Às vezes não, mas é fácil dele formatar alguma coisa e já motiva muito.
Depois, objetivos emocionais ainda consegue, mentais de autoestima. Aí transformação pra frente fica um pouquinho mais complicado, porque é complicado até pra mim ter definido bem certo assim qual é o meu propósito realmente de vida que eu tô atuando. E o 7º nível, que é de objetivo, que quem conseguir ter esse objetivo muito claro, vai dar muita energia e motivação pro estudo, é o objetivo de servir a sociedade. Eu acho interessante isso, tanto desse do 7º quanto o anterior de... Qual foi o conceito que você usou mesmo? Fazer a diferença. Fazer a diferença. Eu fico pensando nessa questão, porque às vezes as pessoas têm umas ideias megalomaníacas, assim, não, preciso ajudar o mundo a nível global. Mas você consegue fazer a diferença dentro da sua própria família também, de repente. Isso, com certeza. Não precisa ser numa escala tão gigantesca assim, às vezes, como as pessoas pensam, porque né? o ser humano, ele vive em vários mundos, né? O primeiro mundo dele é a família, é a casa dele. Se ele não faz diferença na própria casa, como é que ele vai impactar na sociedade? Então, isso é um ponto importante. Eu acredito que tem pessoas que querem fazer diferença para indivíduos, assim, eu vou fazer diferença para fulano, ciclano. Tem pessoas que querem fazer diferença no mundo mesmo. Né? Acho que tem pessoas de todo tipo, né? Que vai do perfil comportamental dela, o tanto que ela quer impactar o mundo. E eu acho que todas as ideias são válidas, né? E o 7º objetivo, que é o objetivo de servir a sociedade, né? Quanto mais clareza você tiver isso, de por que você está estudando, como o seu estudo vai servir à sociedade. E uma pergunta mais forte: se você morrer, o que fica do seu estudo? O que sobra para a humanidade com tudo que você estudou e desenvolveu? Imagina o impacto pro estudante numa primeira sessão já falar sobre temas tão importantes. Porque tá falando de legado, né? Exatamente. Isso, tá falando de legado. Tá falando de legado. E isso é muito interessante. Eu costumo falar, por exemplo, nos meus treinamentos, que às vezes as pessoas por exemplo, a gente usa o conceito de potencial. A gente tem potencial para tal. Então eu vou falar: olha, Anderson, eu vejo que você tem muito potencial para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E às vezes as pessoas recebem isso como um baita de um elogio. Mas na verdade é uma crítica muito bem feita só, né? Porque é uma coisa que você ainda não é, mas você pode atingir. Só que você precisa colocar coisas em prática, né? Então, disso que você tá falando, eu me remete muito a isso, porque, assim, só ter estudado pra você, legal, você se desenvolveu e etc. Mas o que você vai deixar pro outro, né? E esse é o legado, é você deixar algo pra alguma coisa, pra alguém, pra sociedade, ou quem quer que seja. Exatamente. E foi legal você falar de potencial, que lembrei uma coisa muito importante para os alunos, né? Muitas vezes eles perguntam assim: será que quando eu tô com uma meta muito grande no estudo, eu posso namorar? Então isso eu posso me relacionar com outras pessoas? Não, melhor não. Mentira, aí eu tenho uma equação simples que o seu potencial menos as interferências é igual ao seu resultado. Então, se você tiver num relacionamento que tá te interferindo muito, né, de uma maneira negativa, e você tá perdendo o resultado, aí tudo bem, aí não é legal. Mas se tiver num relacionamento muito saudável que te potencializa, aumenta seu potencial, vai aumentar o seu resultado, né? Então cada estudante deve medir como é que tá essa balança, né? Vai ter gente terminando o relacionamento. Não sei não. Você não alavanca meu potencial. Você tá me potencializando ou tá me interferindo? Desculpa pra terminar o relacionamento. Você não está alavancando meu potencial. Pode ser que colhe. Então, é bem claro. Isso, 7 motivações, eu convido o ouvinte a refletir sobre eles. E tem no meu Instagram também esses 7 objetivos, que é Prof. André Ita. No Instagram, né? No Instagram, isso, Instagram. Prof. André Ita. Isso, Prof. André Ita. Porque quando a gente tem um objetivo muito grande de passar num bom vestibular, a primeira coisa é a gente ter clareza do que a gente quer. Se você não sabe o que você quer, não tem nada claro, o seu próprio cérebro sabota você para ir para algo mais fácil, se você não tem clareza suficiente disso, né? E isso é muito real, porque às vezes a gente acha que a gente quer alguma coisa, mas a nível inconsciente do nosso desejo, a gente não sabe muito bem o que é que a gente quer. E depois fica reclamando por que a gente não conseguiu.
Porque na verdade a gente nem queria aquilo de verdade. A gente queria porque, sei lá, as pessoas falaram que era bom e tudo mais, mas deveria ter seguido o seu próprio desejo, então. André, nesse processo todo, nessa fase inicial, provavelmente você deve enfrentar alunos, estudantes que realmente ainda não sabem o que querem, né? E nesse contexto, como você faz para ajudar eles a identificar que técnica você utiliza ou que conversa você tem com eles para que eles possam refletir sobre isso? Porque é uma decisão muito importante. E antigamente era pior porque você decidia uma carreira e você seguia com ela. Hoje você tem várias opções, né? Sim, as pessoas mudam muito, né? E com muita velocidade também. Como que você lida com essas questões? Porque aí vira um paradoxo, né? A pessoa para ali, começa a pensar e não sabe qual alternativa ela tem. Então, pode também não fazer com que o seu trabalho flua nessas sessões. É isso mesmo, Anderson. Então, eu utilizo uma sequência de perguntas e até mesmo em palestras eu consigo fazer os alunos refletirem sobre isso. E você dá um momento para a pessoa, acalmar ela e fazer várias perguntas, ela vai refletindo, que todas as respostas estão dentro da própria pessoa. Eu acredito muito nisso. A gente tem um conhecimento enorme da gente, a gente precisa criar um contexto, um ambiente que a própria pessoa, ela já descobre isso. Mas realmente, eu concordo com vocês, até o terceiro objetivo é fácil, né? Chegar lá no 7, mas eu tenho sido surpreendido pelos meus coaches, viu? Eles chegam ali com uma facilidade, os jovens sonham muito isso, né? Eles estão na fase de planejamento, eles têm bastante. Eles só precisam definir, ter clareza e usar como técnica isso, de resgatar isso quando estiver desmotivado, resgatar e lembrar disso, mentalizar essas coisas acontecendo para ter mais motivação, né? Entendi. Às vezes as pessoas acham que a gente não tem o suficiente, né, para poder fazer as coisas darem certo, poder agir, etc. Mas o que você acha disso? Você acha que realmente as pessoas não têm o suficiente, por exemplo, de questões emocionais, internas, para poder fazer as coisas acontecerem? Eu acho que o jovem precisa de técnicas, né? Técnicas que o empodere, que ele possa seguir para conseguir os seus objetivos, porque o jovem, ele tá num período que tem muita interferência, né? Muita interferência de pais, de amigos, de relacionamento. Inclusive eu li uma pesquisa que das decisões de escolher uma faculdade, 75% dos alunos são influenciados pelos pais. Eu ia chegar nesse ponto. Eu achei porcentagem até pequena. No caso dos pais, por exemplo, eles te procuram para fazer o processo de coaching com seus alunos? Sim. Qual que é essa receptividade? Eles têm me procurado em palestras, né? Eles falam assim para mim: nossa, o que você fala é mais ou menos o que eu falo pro meu filho, mas ele não me escuta. É sempre assim, precisa de alguém externo pra escutar. Os filhos querem isso. Não escuta. Se eu sei responder. A gente ocupa papéis na nossa vida e eu acho que não adianta, por exemplo, você falar pra sua mãe, de repente, o que ela deveria fazer, ou o que ela deveria, como ela deveria pensar, por exemplo, porque você tá numa posição de filho pra ela. Né? Tecnicamente, pela hierarquia, você sabe menos que ela, né? E é muito interessante isso, porque aí vai uma outra pessoa de fora e fala a mesma coisa. Ah, não, pra ele eu dou ouvido. Mas sabe, é isso mesmo. É bem isso, Daniel. E sabe que uma das frustrações, uma das maiores frustrações dos pais é que o filho não aproveita todo o investimento financeiro que o pai faz. Às vezes por motivos psicológicos aí, que um coach pode ajudar muito, o pai acaba gastando dinheiro à toa. Põe o filho no inglês, ele não aproveita, põe o filho para fazer cursinho, ele não aproveita. Exemplos, né? Então o meu movimento é para fazer isso, para que os estudantes, eles percebam e possam aproveitar as oportunidades que eles têm. Ok. Bom, André, nosso tempo está quase acabando. Antes da gente poder finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos. Deixa um legado aí para você. Alunos, estudantes, pessoas que estão estudando para fazer concurso público, que tem vários níveis de estudantes, né? Sim. Bom, nós debatemos aqui um pouco sobre um segredo dos estudantes de sucesso, né? Que é a motivação. Tem outros 7. Então eu convido os estudantes a procurarem um coach, né? A me seguirem no Instagram também. E o principal,
Gente, esse cara. E o principal, senta a bunda na cadeira e vai estudar. É isso aí. Ação. Bom, galera, a gente tá terminando mais um programa aqui. Se organizar direitinho, todo mundo cresce. Mais uma vez, lembrando, acesse as nossas redes sociais. Então a gente tem o @RadioGeekBR para Insta, Face e Twitter. No YouTube é @RadioGeekBrasil, tá? Deixar bem claro isso. Lembrando mais uma vez aqui, você tem o canal que é o canal do WhatsApp 97-313-6617. E estamos terminando mais um programa, né, Daniel? Mais uma vez. André, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Eu estou bem satisfeito com nosso primeiro convidado. E eu acho que a gente pôde, nesses 30 minutos, fluir um pouco aí com relação a esse assunto e mostrar para as pessoas que existem outras técnicas e outras metodologias que podem ajudar os estudantes a terem o sucesso. E crescer. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. André, brigadão. Muito obrigado, Anderson. É isso aí, galera. Até mais. Até a próxima quinta-feira, às 4 horas. Tchau, tchau.